You're the Rocket Man. I'm with you. I'm a lieutenant. Ah, you want me, asshole! I'd like to take his face off. Vou te contar, o Nicolas vai começar. Yes! Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou o seu anfitrião de hoje, JP Martins, com muito calor nesta noite. Estou aqui hoje para falar de filmes. E quem melhor para falar de filmes comigo do que Pedro PJ Brandão, especialista em filmes. Mas eu gosto de dizer que existe uma grande miríade de pessoas que poderiam falar sobre filmes, muito mais do que eu. Mas na falta de pessoas que estejam livres para poder falar sobre especificamente o tema do nosso podcast, né? Aqui estou, um fardo que eu carrego nas minhas costas tal qual um prêmio. Eu diria até que é um dever, né? Um dever moral, cívico. Isso, sabe? Exatamente. Alguém tinha que fazer isso. E esse alguém também é, além de PJ, Roberto Rudinei. Sou eu, JP. JP, eu estou triste. Devo lhe contar. O que, Rudinei? E agora, sabe o que poderia me alegrar, JP? O quê? Um HyperX microfone game quadcast. Queria um desse também, não sei nem o que é não. Mas É um microfone vermelhinho, eu queria um. Só isso poderia me alegrar. Microfone de R$1.000. Microfone de R$1.000. Exatamente. Aquele microfone vermelhinho é muito legal, cara. Eu queria ele nem só pra não usar mais as lâmpadas aqui de casa, usar só ele. Botar na árvore de Natal, tá ligado? Sim, no topo. Assim, bem no topo. Né? Aí tipo, acordei de madrugada, tudo escuro, opa, vou ligar aqui o microfone, aí vai até o banheiro, mas fácil demais, bicho, aquilo ali. Aí sua vizinhança inteira acorda junto com aquele farol. Sim. E quem, infelizmente, também não tem um microfone HyperX, mas que também está aqui pra falar de filmes, ela que é qualificada, pois fez curso do Pablo Vilaça, Alice Falcão. Vilaça. É porque tem dois L's, eu pensei em espanhol. Pablo Vilaça? É de Pablo. Eu fiz o curso Pablo Vilaça pra fazer o Olha Nicolas. aí. Pra gravar o Nicolas. Não pra copiar o curso dele e fazer o outro em cima. Talvez isso fosse uma coisa mais esperta a se fazer. Mas eu fiz pra gravar o Nicolas. Como sempre, a gente começa aqui com polêmica. Mas eu não disse quem foi. Isso nem pode ser verdade, pode ser mentira, né? Verdade. É uma coisa no ar aí, né? Então... Nós não abrimos as duas portas do nosso clube pra você falar essas coisas, tá? Agora eu tô com medo do processo. Diferente de Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma, a gente não tá aqui pra apontar o dedo pra ninguém. Espera eu me informar, gente. Espera aí. Pagar advogado é caro. 3 horas de fofoca depois, que foram cortadas na edição, a Alice diz: mas quem sou eu pra julgar, não é mesmo? É isso. Mas, como já bem disseram, quem somos nós para julgar? Nós somos o Nicolas, o podcast mais responsável na podosfera, responsável apenas, no caso, sobre falar dos filmes do Nicolas Cage. E, além disso, nós também falamos sobre fatos da vida de Nicolas Cage, toda quinzena, e a gente chama isso de Cage Facts. Quem vai trazer um Cage Fact hoje, para este episódio lindo, é Pedro PJ Brandão. Por favor, Pedro, o que você trouxe? Joe, tal qual o Pablo Vilaça. Bem, JP Martins, Roberto Rudinei, Alice Falcão, eu trouxe, na verdade, aqui pro nosso bate-papo, pro nosso Cage Fact de hoje, nosso fato sobre a vida do Nicolas Cage, um fact que, na verdade, quem indicou foi Roberto Rudinei, mas ele não lembra, provavelmente. Ou pelo menos, de fato, fazê-lo lembrar nesse momento. Né? A gente tava numa discussão no grupo dos Nicolovers, então vai uma pequena publicidade aqui, bit.ly/Nicolovers, o grupo que mais junta pessoas que gostam de filmes do Nicolas Cage do Brasil. É um grupo extremamente específico, lá a gente fala de 3 coisas: Nicolas Cage, política americana e Dudão. E nesse segundo tema, política americana, né, que rolou recentemente, vocês devem saber aí que o João Bidu ganhou do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Verdade. De maneira humilhante, violenta, né? Triste pro coitado do laranja lá. E a gente ficou perguntando, na época das eleições, se Nicolas Cage era Fla ou Flu, Fortaleza ou Ceará, Esporte ou Náutico, ou Democrata ou Republicano, Caprichoso que é o garantido. Fla-Flu
Caprichoso ou garantido? Coca-Cola ou Pepsi? Topázio ou rapariga? E aí, nessa discussão, a gente tava discutindo, o Rude trouxe pra gente um site chamado hollowverse.com, que é um site que aparentemente ele reúne várias opiniões políticas e religiosas de celebridades hollywoodianas. Lá você pode encontrar, por exemplo, as posições políticas e religiosas de George Clooney, Tom Hanks, Danny DeVito, Robert De Niro, Pablo Villaça. E aí, nessas discussões, Mariah Carey, Professores Americanos. E aí, nessa brincadeira, tem um perfil do Nicolas Cage, em que a gente descobre, na verdade, um pouquinho mais sobre a vida dele religiosa e as visões políticas, né? Então, eles trazem... É interessante, eles trazem trechos de entrevistas dos artistas, né? E o Nicolas Cage fala, numa entrevista que ele fez na época do lançamento do Knowing, que, salvo engano, é o Vidente? Premonição. Presságio. Presságio, é. E que perguntam pra ele como ele se define religiosamente. Ele fala que não fala muito sobre as questões religiosas dele, apesar de ele ter uma fundação católica, né? Porque ele é descendente de italianos, né? Então ele tem uma descendência católica. Mas ele não gosta de falar muito sobre a religião dele, por causa que isso, de certa maneira, traz um risco de quem vê o filme acabar colocando as convicções religiosas dele no personagem do filme. Ele tem medo, de certa maneira, achar que a religião dele, caso ele fale, ou as questões religiosas que ele fale, acaba influenciando a visão do público sobre a atuação dele, né? E, inclusive, em outra entrevista, em 96, né? O cara que escreve o texto disse que não sabe se ele estava bêbado, ou se ele ou se ele ficou atraído pela repórter, ou coisa do tipo. Mas fala que ele acabou falando um pouco mais sobre isso, né? Ele fala que ele não tem uma religião na vida dele, porque ele não cresceu sendo tratado religiosamente pela família. O pai dele dizia que, na verdade, ele tinha que procurar ele próprio a religião. Ele não ia ser ensinado desde criança a ter uma religião, mas ele ia crescer e ser religioso. Ele próprio ia achar a influência religiosa da vida dele, ele faz a religião dele. Nicolas Cage é mais laico que o Brasil. Mas muito mais, oxe. E aí, na dimensão política, né, ele aparentemente não tem uma posição clara a cada política, mas sabe-se, né, ele fala aqui que ele não é um ator ativo politicamente, mas eu acho que isso pode ser atrelado ao trabalho de qualquer artista. E sabe-se que ele é, pelo menos pelas contribuições financeiras políticas dele, democrata. Ele apoiou com várias doações a campanha do Al Gore, acho que ele tem essa dimensão um pouco mais relacionada à questão ambiental, mas além dessas coisas, esse apoio claro ao Al Gore, de vez em quando umas doações ao Partido Democrata dos Estados Unidos, ele também faz parte, ele é um generoso filantropo, segundo o texto. Ele doou cerca de 2 milhões de dólares às crianças em áreas de guerra, e também já doou 1 milhão de dólares para as vítimas do furacão Katrina, há um tempo atrás, e também é um doador constante da Anistia Internacional. Então ele é um cara que não aparenta ser bastante religioso ou político, mas por debaixo dos panos, enquanto ele paga as contas dele, ele sempre tem lá o rapazinho da moto que vai lá na casa dele buscar a doação pro Partido Democrata, pra Anistia Internacional e para outros projetos sociais. Olha só. Muito bem. Até porque eu acho que se ele fosse um trampista, né? Será que esse podcast estaria sendo feito? Se ele fosse um trompetista, talvez. O Nicolas Cage claramente voltou no Boulos. Deve ter alguma foto dele com a Marion, aqui em Fortaleza. E também ele faz essas doações, mas não expõe muito, então ele é um doador fantasma. Pay the Ghost, cara. Olha aí. Pay the Ghost. Próxima produção audiovisual do Nicolas Cage vai ser um collab com Jones e Manuel. Exatamente. Sabrina Fernandes. E grande elenco. Agora, gente, vamos falar aqui de uma obra cinematográfica que fiquei muito triste de ver.
Mas isso é spoiler, basicamente. Estamos aqui para falar de Sangue no Gelo, filme de 2013, dirigido por Scott Walker. Filme que conta a história de uma investigação de assassinatos no Alasca, em 83. E é um filme extremamente bad vibes. E é para isso que estamos aqui, para entretê-lo, ouvinte, com o nosso sofrimento. PJ, você pode dar uma sinopse mais clara sobre esse filme? Posso sim. O nosso querido Nicolas Cage interpreta um policial chamado Jack Halcombe. Ele é um cara que está prestes a se aposentar, mas algumas semanas antes de sua famigerada aposentadoria, enquanto ainda se podia se aposentar, né, no mundo, ele é levado a investigar uma tentativa de assassinato, uma suposta tentativa de assassinato realizada por um habitante do Alasca chamado Bob Haynes, esqueci agora o sobrenome dele, eu posso procurar depois. Hansen, obrigado, Bob Hansen, Robert Hansen, contra uma prostituta, né, uma jovem prostituta. E a partir daí, ele começa a desenrolar um grande novelo de lã de outros casos suspeitos de assassinato a partir desse mesmo cara, e a suspeita dele é que esse cara seja um serial killer, né, um assassino serial. E o filme ele vai passeando por isso, além do Nicolas Cage como protagonista, né, como investigador, a gente tem a Vanessa Hudgens, como essa jovem prostituta, né? A menina do High School mesmo. Gabriela Cortez. Que é amiga do Raul Vilaça. E o Bob Hansen, né, que é o assassino, é o John Cusack, né, repetindo mais uma vez a dobradinha de Con Air, que foi feito alguns anos antes. Verdade. Né? Então, ele faz o... que é, assim, não é spoiler dizer, ele é o assassino serial. Esse é um filme que é interessante porque é uma investigação que a gente sabe desde o começo que há um assassino, e quem é o assassino, a gente não vai descobrir quem ele é, a gente sabe desde o começo como é. E fica nesse jogo de gato e rato, a gente vendo, na verdade, esse jogo estilo Gambito da Rainha, em que cada um vai tentando se esconder, na verdade, um do outro, tal qual um jogo de gato e rato, né? No meio do Alasca, no meio do frio do Alasca. Tudo bem, só apontar uma coisa, Jota, desculpa. Eu já gravei sobre esse filme pra outro podcast, né? Só pontuar aqui de cara, quem quiser talvez pegar algumas outras opiniões, eu gravei esse um podcast pro 1001 Crimes, né? Que é um podcast sobre crimes. Com a Fabi, que já esteve aqui, Fabi, né? Com a Fabi que já esteve aqui, Fabi Marques já esteve aqui quando gravou com a gente sobre Apache, helicópteros invencíveis, né? Então ela me convidou pra gravar sobre esse filme, porque tinha o Nicolas Cage e era de crimes. E aí era o crossover ideal, e aí eu fui lá e falei um pouco, e vou tentar falar um pouco mais aqui. Lá a gente falou sobre questões mais relacionadas ao crime. Se você quiser saber sobre o fato real, a história real que realmente aconteceu, lá é o podcast perfeito, porque elas fazem uma comparação entre o filme e o caso real, né? E aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre questões cinematográficas, né, de linguagem cinematográfica, etc, coisa que eu não falei lá. Ah, legal, porque eu queria realmente pesquisar mais sobre esse caso, né? Porque, pois é um caso real, o que deixa tudo pior, né? Rudinei. Esse filme, tecnicamente, né? Eu acho que o problema desse filme é justamente na parte cinematográfica, porque a história em si é bem engajante, é um mistério que eu comprei, eu tava bem investido. Pena que o filme me deu uma atrapalhada, né? O filme não se ajuda. Eu achei ele um pouco bruto. É o primeiro filme do Scott Walker, o diretor. Você sente talvez um pouco de insegurança. Tem uns cortes meio estranhos. Parece que foi filmado coisa demais. Mas em geral, eu gostei bastante do filme, assim. Muito porque eu comprei muito os personagens. Porque eu acho que todo mundo tá bem nesse filme. Pelo menos nesse setor de atuação. E eu fiquei meio que preso na cadeira o filme todo. E eu meio que tinha esquecido que era uma história real. Só fui me tocar depois. Então deu um pouco mais de tensão pra mim descobrir isso no meio do filme. O que eu menos gostei desse filme, já que tu tava falando que a parte cinematográfica pecou muito, que eu concordo, a história é ótima, mas a parte técnica não pecou muito. E pra mim foi a caracterização dos personagens, assim. Na verdade, a direção de arte e tudo mais, porque não me ambientou nos anos 80. Total. Ficou meio que, assim, podia ser uma história de qualquer momento, qualquer década. E eu não sei se é porque eu sempre, quando se trata dos anos 80, eu espero uma coisa muito caricata dos anos 80, né? E aí eu achei muito fraca essa parte, assim. Em alguns momentos eu ficava, esse filme é dos anos 2000, sabe? Foi isso, assim, que foi uma das coisas que eu não gostei. Mas os atores estão muito bem, menos o Nicolas. Eu achei ele fraquíssimo.
É um personagem muito sisudo, né? E eu não sei se ele teve muitas informações do cara da vida real. Eu não sei como é que foi, de fato, esse crime na vida real, né? Não sei se existiu esse cara mesmo. Ele é um personagem muito sisudo, é um personagem muito inexpressivo e ficou muito na sombra dos outros atores, né? A menina do High School Musical, a Vanessa Hudgens, ela tá muito bem, né? E pra mim ela é o destaque do filme, em termos de atriz, de atuação, junto com o John Cusack. Né? Concordo. Pra mim eles são as estrelas. Mas eu acho, Alice, que o lance da ambientação de fato é algo que peca, porque assim, é uma investigação que aconteceu nos anos 80. Depois que eu me toquei, que eu também não tinha me ligado na época do filme, que era nos anos 80, eu fiquei pensando, ok, como é que era uma investigação criminal nos anos 80? Deve ter algum problema aí, deve ter algumas problemáticas que a gente não enfrenta hoje em dia, tipo, as informações. Como é que chegava no Nicolas Cage? Chegava num papelzinho. Eu fiquei pensando, não tinha celular não? Enquanto eu não sabia a época do filme. E o celular? Por que essa galera não tá usando o celular pra se comunicar, sabe? Pode parecer besta, mas é algo que ajuda na credibilidade do filme, né? E você cria aquilo como algo real. Você dá um pouco mais de atenção à ambientação, ao vestuário e à localização temporal onde o filme se passa, né? É uma parada que pode parecer pequena, mas não é. Pelo menos é a minha visão. Eu achei que o filme não se esforça muito de lembrar pra gente que não é um filme contemporâneo, né? Porque todo o visual dele é tipo moderno, é tipo qualquer roupa do pessoal que tá ali, qualquer, sei lá, até as casas, é tudo parece coisa de hoje, só que sem celular. Essa é a diferença. Sim. Eu acho que é um filme que parece ter um orçamento baixo. Uhum. Ao meu ver, parece que eles não tiveram muito investimento. Assim. Então, eu acho que eles foram no básico. E aí tava todo mundo básico. Todo mundo de Nicolas Cage lá com aquele terno, aquele cabelinho pra trás. A atriz, a Vanessa Hudgens, a Cindy, ela tava com aquele cabelinho, nem tinha muito volume, né? Não tinha aquele trabalho no cabelo. O figurino dela tava ali. Então, eu acho que realmente faltou grana. Mas dá pra fazer coisa assim, até sem grana mesmo, tipo, colocar um programa de TV passando, sabe? Um cartaz de um filme que seja, coisas assim, né? Eles não se preocuparam muito. Engraçado, vocês falaram da questão técnica, né? E eu vou dizer uma coisa que eu não gostei no filme. Vocês se ligam, tipo, aquele aluno da sua turma na faculdade, que ele é, tipo, tão certinho, mas tão certinho que ele tira 10 em todas as disciplinas da faculdade, mas ele é um porre. Sabe, um cara que é muito certo, muito correto, faz tudo que a cartilha manda e vai lá, tira 10 em tudo, mas ele é simplesmente chato. Eu acho esse filme muito certinho. E esse é o grande problema dele, assim. Ele acerta na cartilha, nos enquadramentos, ele acerta na cartilha, nos movimentos de câmera, e por acertar em tudo e não ter nada, nenhum arrobo criativo, ele é um filme que tem cara de genérico, entendeu? Ele é muito padrão. Você assiste o filme inteiro e ele é muito padrão, porque não tem nada diferente, não tem um enquadramento diferente. Como é que é o tipo de enquadramento cinematográfico para passar a ideia de que uma pessoa está com medo de um assassino? É assim, foi feito durante toda a história do cinema. Tá bom, pois eu vou fazer assim no meu filme. Não há nada de novo. Mas eu vou discordar. Nada de novo. Não, precisa discordar, fica à vontade. Mas eu acho que, assim, pra mim, eu acho que é um filme que ele só faz a fórmula. Sabe, ele não foge disso de nenhuma maneira, tirando uma cena que eu acho muito bonita, que aí depois eu falo. Eu vou discordar, bicho, porque assim, eu não queria entrar logo no que eu achei ruim no filme, até porque eu gostei, eu acho que tem coisa legal pra se falar. Mas eu acho a montagem do filme tenebrosa em alguns momentos, assim, é uma parada que dói na cabeça, de tão ruim que é em alguns momentos. O PJ, a gente tava falando mais cedo, o PJ disse, eu tô com dor de cabeça, eu vou dar uma parada aqui. Eu pensei, realmente, com tanto discorde que tá tendo nessas cenas aqui, eu entendo a sua dor de cabeça. Por exemplo, tem algumas cenas de pessoas andando nesse filme, né? A primeira cena é o policial achando a Vanessa Hudgens lá amarrada. E ele anda em uma linha reta. E nessa andada em linha reta, tem uns 3 jump cuts da andada na linha reta, sabe? Então, a câmera não para em 1 minuto. A câmera, ele tenta te deixar tenso fazendo a câmera balançar, o que atrapalha não só no que você tá vendo, como atrapalha na narrativa, entende? Ok, os atores estão tensos, a câmera pode ficar parada e deixar eu ver o ator, por favor? E é algo que me incomoda muito, e principalmente nas cenas mais agudas do filme, fica mais latente.
E, como eu falei, eu acho que pra mim isso é a coisa que mais atrapalhou na minha experiência, que foi a montagem. O filme é muito mal montado. Eu achei, o PJ falou disso, e agora, assim, a primeira coisa que eu lembrei é o tipo de filme que passa no sábado à noite na Globo, sabe? Domingo, como é que... Era o Super Cine, depois do Zorro Total. Super Cine, pronto, isso, Super Cine. É um filme do Super Cine, assim. E é foda porque, tipo, é um filme que tem uma história que não é de filme de Super Cine. Não deveria ser, porque é uma história muito complexa e muito dramática, enfim, muito dolorosa, né? Então, assim, não é uma história piegas porque é real, sabe? Não é aquela coisa de, sei lá, sequestro, e aí tem aquela mesma fotografia que sempre tem nesses tipos de filme, né? O crime, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Mas, aquele costume de ser roxo, né? Mas tem as coisas boas, vamos falar das coisas boas. Mas eu ainda queria falar um pouquinho de coisa ruim. Vocês falaram que a história realmente é muito interessante, é instigante, né? E que a Alice comentou que ela não gostou da atuação do Nicolas Cage. Eu já acho que é realmente uma história muito instigante, interessante, mas o Nicolas Cage foi dado um personagem mais desinteressante do mundo. Parece que não tinha o que fazer com aquele personagem ali. Acho que inventaram aquela história da irmã dele pra dar um pouco de emoção, dar um pouco de identificação, e não funcionou, porque não muda a minha percepção dele, né? Acho que é uma coisa que devia mudar a percepção dele, tanto pro espectador quanto pra Vanessa Hudgens, né? Continua a mesma coisa assim, tipo, um cara completamente desinteressante, sem graça. E eu acho que o Nicolas Cage até salvou um pouco o personagem. Fazendo o quê? Sendo um bom ator, só isso. Vou um pouquinho além do que tu disse, Jota, e vou só agregar uma coisa. Você falou que eles dão essa narrativa da irmã pro Nicolas Cage pra ter um pouco mais de emoção. Eu acho que o filme, ele tenta dar coisas de emoção no filme e ele falha. Tipo, todo o plot da Vanessa Hudgens, ela foge várias vezes do hospital e sai de um canto pro outro, é levada, é sequestrada e não sei o que. É toda uma tentativa de colocar um pouco mais no filme de ação, um pouco mais de ação no filme de investigação, que pra mim não cola, assim. Tipo, ela é uma personagem que vive desde os 12 anos na rua, né, e deve ter apanhado muito da vida, e tipo, ela faz decisões muito estúpidas, né, que acabam culminando, né, em cenas de perseguição, de tiro, de ação, né, e não dá certo, assim. Eu acho que quando o filme tenta ser de ação, ele falha miseravelmente, porque ele é um bom filme de investigação e, de vez em quando, ele é até um bom filme de terror pra mim, sabe? Nas cenas amedrontantes, eles me amedrontam de verdade, assim. O filme é bastante amedrontante pra mim. Mas quando ele tenta colocar ação, é que ele falha. Ele tenta sempre colocar um novo grau de emoção no filme, mas o filme, se ele fosse só um samba de uma corda só, eu acho que daria certo. Porque, assim, por exemplo, falo do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, pra mim, ele tá sendo um ator metódico fazendo um personagem metódico, sabe? Ele não tá sendo absurdamente chato, porque o personagem dele é chato, porque o personagem dele é metódico, assim. É um cara que olha pra um gráfico e diz, olha, isso aqui tá junto disso, investiga aquilo. Sabe, quando tenta colocar um pouco de mais de emoção, é que pra mim não soa ruim, também porque é mal filmado, coisa do tipo, mal editado, como o Rudy muito bem falou, mas principalmente porque é inverossímil, sabe, não encaixa na lógica do filme, assim. O filme tem um ritmo de uma hora pra outra tentar acelerar, e eu disse, espera, essa puxada, essa pisada aí no acelerador foi muito de repente, cara, não me pegou. Eu acho que, pelo menos pra mim, aparenta muito ser algo que saiu no corte final do filme. Porque o personagem do Nicolas Cage, você vê que tem pequenos pontinhos ali de trama dele específico que poderiam agregar mais ao personagem, né? Dar um pouco mais de camada, dar um pouco mais de conflito pra ele. Porque o filme todo ele é um cara que acha o trabalho dele importante e que quer resolver esse caso. Você percebe que ele realmente está investido e que meio que o trabalho dele é esse, ele gosta do que ele faz porque ele se importa com as pessoas que ele está tentando proteger e das pessoas que ele está tentando capturar. Mas há alguns subplots que, pelo menos para mim, parece ter sido deixado de lado para encaixar no tempo de corte, né? O filme tem 1h40 e algumas coisas devem ter saído. Porque você percebe que tem um drama familiar acontecendo com o personagem do Nicolas Cage, mas em nenhum momento ele é aprofundado. Ele tá na última semana de trabalho, meio que porque a mulher dele não tá mais aguentando esse ritmo de vida que ele tá levando, né? De tantos casos, de tanta violência onde ele tá envolvido. Então, há um drama familiar,
há um conflito interno do personagem do Nicolas Cage com a mulher que ele ama, com a família dele que ele se importa, e com o trabalho que ele também ama, mas que aparentemente está sendo um peso na família. Então ele meio que está abdicando do trabalho para poder ficar com a família. É um drama interessante, apesar de ser um drama batido, a gente já viu isso antes, mas é interessante. Mas isso é meio que deixado muito de lado, muito distante. Então, para mim, parece que teve coisas ali que estavam na trama, que estavam no roteiro principal, e que tiveram que ser jogadas de escanteio para desenvolver os outros personagens, né? Para dar mais tempo de tela para os outros. Tanto para Vanessa Hudgens, quanto para o personagem do John Cusack. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, só teve uma discussão sobre isso dele com a esposa. E, tipo assim, dava pra perceber que em algumas cenas havia uma tensão dentro de casa entre ele e ela. Mas eram cenas, assim, tipo, ele olhando ela subindo a escada. E era super rápido. Mas isso foi um conflito, né, entre eles dois. E aí, depois, tipo, ok, né, isso passou por cima dentro da história, enfim. Mas isso é verdade, Rudy. O personagem dele tinha potencial, mas acabou que foi cortado mesmo. Mas eu ainda assim acho o Nicolas muito, muito inexpressivo nesse filme. A melhor coisa desse filme foi o 50 Cent. 50 Cent de mullet, do nada. Gente... Eu acho que o cabelo do 50 Cent é a melhor coisa desse filme. Gente, tem trechos gigantescos dos que eu escrevi sobre o filme, mas tem um ponto que é 50 Cent de mullet, foda-se. Tá bem aqui, bem grandão. É a única coisa levemente engraçada no filme, porque o filme é todo bad vibes. Sim. E ele de mullet é a única coisa que faz você esboçar o famoso sorriso de nariz, aquele... Não, bicho, é aquela coisa. É o cara com cabelo extremamente escroto do lado do Nicolas Cage. O que é uma missão exatamente. difícil. Cara, essa peruca é sensacional, sensacional. Eu pausei esse filme várias vezes no momento que o 50 Cent tava em cena. E o personagem dele é tipo assim... O que é o personagem dele? Ele é um cafetão, né? E aí ele tem alguma espécie de relação com a Cindy, né? E aí ele fica tipo... você vai voltar para o papai. E não sei o quê. Todo aquele texto piegas que eles usam pra cafetão. Eu achei sensacional. Eu acho que, tipo assim, ele não devia nem falar nada. Só aparecer com aquele cabelo, ele já brilhou muito. E ao mesmo tempo que ele é um cafetão, ele é meio que subordinado ao segurança da boate. Eu não entendi isso de jeito nenhum. Eu achei legal porque no Alice Cut vai ter só o 50 Cent de mullet e em preto e branco. Pronto, é um filme mais feliz, ao meu ver. Eu acho que eu criaria um spin-off só da história desse cafetão do 50 Cent. Então eu achei sensacional. Eu acho que o 50 Cent foi pra brilhar mesmo. Ele cometeu um crime, ele roubou a cena. Eu nem imaginava que eu ia sorrir nesse programa. Obrigado, Alice. Eu acho que o 50 Cent, o cabelo do 50 Cent, ele é o cage moment desse filme, né? Porque o filme é todo muito sério, tirando o cabelo do 50 Cent. Ele é sério por um motivo, né, bicho? É um filme que trata de uma temática tenebrosa. É pesado. Inclusive, o PJ falou de cena de terror. Eu acho que o começo do filme, o interrogatório da personagem da Vanessa Hudgens, a Cindy, com aquele policial, aquilo é de uma violência e de uma brutalidade tão real, bicho, que bateu forte aqui, sabe? Ainda mais hoje em dia que tem esse tipo de abordagem, né? Tá bem em voga, dado alguns casos, né? Paralelo claro é aquele, né? Do que saiu no Intercept no caso da Mari Ferrer, né? Eu acho que o interrogatório ali... Eu vi muito do interrogatório da Mari Ferrer nessa cena do filme. E é um filme que se passa há 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás, quase 40. E tem um momento que o personagem do Nicolas fala com ela, tipo assim, olha... Ele vai tentar te humilhar, ele vai tentar... Porque ele tava tentando convencer ela a ficar pra testemunhar. E aí ele falou, né? Ele vai tentar... O advogado ele vai tentar lhe difamar e não sei o que, não sei o que. E foi um outro momento que também me lembrou muito a Mari Ferrer, enfim, esse caso horrível. Mas esse começo foi muito forte, assim. Eu já fiquei mal, assim. O começo já é um baque muito forte. E é o que faz o filme ser muito interessante também, né? É o que prende também. Você fica, meu Deus, e sabe isso que tá acontecendo, e aí vai mudar alguma coisa, né? Aí chega o Nicolas Cage. O Salvador.
Mas é foda, cara, esse tipo de coisa. Por conta desse caso da Marie Ferre, eu andei conversando com algumas pessoas. Assim, não importa o teor da conversa, até porque eu nem vou entrar nisso, né? Enfim, o ponto é, o jeito que o filme trata o procedimento é uma parada tão real pros tempos de hoje, sabe? Que é meio que você desumaniza as pessoas e trata elas sem nenhum tipo de empatia, né? Ainda mais depois do tipo de violência que ela passou. E pra mim, sei lá, eu que vejo isso de fora, até porque a probabilidade de acontecer comigo é muito menor do que acontecer com outras mulheres por aí, né? É uma parada que fica muito latente do jeito como a gente desumaniza a violência e trata as pessoas só como um objeto de trabalho, do jeito que aquele policial tava fazendo com ela, que é meio foda, cara. Eu acho que é uma violência tão pesada quanto, sabe? E o jeito que o filme mostra é muito cru. E me fez mal, de verdade. Eu tive que dar uma... Peraí, ok, preciso me reestabilizar pra poder voltar nesse filme, saca? A frase que o cara usa, que o policial usa no término do interrogatório é: você não pode estuprar uma prostituta, não é mesmo? Né? Isso é desumano, né? Isso é transformar a figura da mulher numa coisa menor do que humano, né? E daí, pra gente fazer o paralelo com o caso que a gente tá falando agora, a colocar as fotos das redes sociais dela pra diminuir qualquer tipo de... por causa de uma abordagem sexualizante dessa mulher, né? É um pulo, né? É um salto argumentativo muito claro, é só um passo, né? Você tratar uma prostituta como alguém que não é nem gente pra tratar qualquer mulher como prostituta, né? E, na verdade, todo mundo é gente, mas esse salto argumentativo é visto até hoje, né? E pode ser visto no filme, por exemplo, várias e várias e várias vezes, porque, convenhamos, é um machismo tão institucionalizado que, puta que pariu, aquele cara era pra ter sido preso há muito tempo, mas ele sempre tá solto porque ninguém simplesmente consegue ver a verdade, né? O que tá acontecendo chega ao ponto de dar muita raiva, porque, na verdade, não é nem o policial que interroga ela que é violento. É o policial, o superior, o juiz, o advogado, enfim, é toda uma estrutura que tá lá pra salvar a pele desse cara que já matou várias pessoas, tá na cara, mas ninguém quer ver. É muito, pra mim, foi muito bizarro, porque antes do caso com a Cindy, né, que ela conseguiu escapar desse psicopata, sociopata, não sei bem dizer que categoria ele se encaixa, ele já havia cometido outros crimes. Então, ele era... E coisas, assim, muito parecidas com prostitutas, né? Então, ele era um suspeito muito óbvio. E ainda teve meio que uma discussão entre um policial e esse promotor, né? O policial ficou meio que tipo... querendo continuar ali a investigação em relação a esse cara, e o cara, não, mas ele tem uma família, ele tem uma família, ele tem uma padaria, ele é um cara super normal, as pessoas, ele tem amigos, ele é um cidadão de bem, então, tipo assim, não tem nada mais assustador pra uma mulher nessa posição do que ser violentada pelo homem mais normal do mundo, porque se ele tivesse em outra posição social, provavelmente ele seria, pelo menos, investigado. Mas como esse psicopata, ele é o cara mais normal do mundo, entre aspas, branco, cisgênero, heterossexual, família, classe média e tudo mais, ele não vai ser investigado, né? Ele não vai ser colocado nessa situação de constrangimento para ele, né? Aí depois, mais na frente, né, que o Nicolas Cage chega e vai investigar e não sei o quê. E aí ainda existe muita dúvida no ar e tudo, mas em relação a ele, né, ainda existe uma espécie de resistência, ainda assim, né, ainda por ter evidências tão claras de que é ele, que ele precisa, no mínimo, ser interrogado em relação a isso, demora dentro do filme. E é uma realidade, ainda assim, muito próxima do que a gente tem hoje. Inclusive, eu acho isso um ponto muito legal do filme, que é ele mostrar que o assassino é uma pessoa. As primeiras cenas que a gente tem com ele não é ele torturando as meninas, não é ele fazendo nada de violento. É ele trabalhando na padaria, sendo um cara educado, falando com as pessoas, falando com a mulher e tratando aquela mulher bem, aquela senhora que trabalha com ele. Isso atenta muito uma coisa que eu vejo muito na minha área de estudo, né? Que pra quem não sabe, eu sou um estudantezinho de direito. E até ali, eu sei. E até nesse meio onde a gente, queira que não queira, vai estar lidando com pena, vai estar
vendo esse tipo de coisa, você tem um discurso de novo, desumanizar quem tá praticando a violência. Quem tá praticando violência é um monstro. Um homem não faria isso. Não. Quem pratica a violência é uma pessoa, como qualquer outra, como eu, como o PJ, como o JP, como qualquer outra pessoa. E você monstrificar essa pessoa é você tirar o foco de onde realmente importa, de onde o problema tá. Que é de onde vem essa violência. Por que esse cara está cometendo esses crimes? Você tira o foco do que é importante, que é você entender a conduta dessa pessoa como uma pessoa que está inserida dentro da sociedade como qualquer uma outra. Tem muito aquele papo, tá defendendo bandido? Não. Você ir mais a fundo nessa questão é você entender de onde vem o crime, de onde vem a violência. Que é o que falta pra gente, sabe? Entender que todo mundo é passível de cometer violência e ser violentado, né, contra você. Você falou aí que você é uma pessoa, né, e tudo mais, que faz isso, e ele pode ser como qualquer um, inclusive a personagem da Vanessa Hudgens, né, quando vai falar do passado dela, fala que ela teve um histórico de violência dentro da própria família. Então ela expõe que isso, já verdade, já é um histórico dentro da família dela, né. E além disso, ele pode fazer isso, ele faz isso também porque ele pode. Porque ele tá numa sociedade permissiva. Exato. Né? Dentro de uma sociedade, uma lógica que a própria polícia não consegue prender ele. E eu digo assim, gente, ele não consegue prender ele porque não tem provas, é porque eles não querem ter. Parece irônico, né? Parece que eles não querem prender o cara porque o cara é tão normal que parece com a própria polícia, assim. E se eles prenderem ele, parece que eles estão prendendo a si próprios, assim. Não sei, é uma coisa meio reflexiva, assim. Parece que eles estão olhando pra um espelho, porque o cara é normal. E no decorrer do filme a gente percebe que o grande problema dele é porque ele é um violento cara normal, né? E eu acho interessante também, né? Ela falou do passado dela e falou... dá pra entender mais ou menos como é que ela saiu da casa dela e teve que sobreviver da prostituição e tudo mais. Eu acho que isso foi bom do filme de mostrar, expor essa personagem, que é uma personagem rica. E ela falou desse passado e dessa coisa tão problemática. E eu acho que a grande crítica por trás desse filme é o lance da omissão, né? E o quanto a omissão em relação a essas situações machucam as pessoas. A omissão da mãe dela em relação à pessoa que abusou ela quando ela era criança e a omissão da polícia em relação à pessoa que machucou ela e quase ia matando ela. E aí esse é o contraponto que se faz para o personagem do Nicolas Cage de alguma forma ser heróico nesse filme, porque ele não é omisso. Aí que tá, ele não é um herói pra mim, mas ele é colocado como... Eu não sei explicar bem ainda o que eu quero dizer. Eu acho que ele não fez mais que sua obrigação num lugar que ninguém faz nada da sua obrigação, né? Exato, mas eu acho que por ele ser um personagem tão sisudo, tão inexpressivo, e a gente tava falando que era até um pouco sem graça, de certa forma, acaba que ele não é esse herói que tá todos os holofotes ao redor dele. Mas ele é o herói. Ele não se destaca, mas ele é um herói nessa história toda, né? Ele é o cara que vai lá e salva ela mais de uma vez, né? E que também é um pouquinho problemático, mas enfim, né? Tem uma coisa técnica do filme, Alice, que eu acho que eu coloco como um grande ponto negativo pra ele. A partir de tudo que a gente falou aqui. Que é uma atitude de equipes criativas feitas prioritariamente por homens em filmes que tratam sobre violência contra a mulher, que é o filme cair na contradição de ele próprio ser violento contra a figura da mulher, né? Tem a cena em que a Vanessa Hudgens, que tá vindo de um momento traumático e vai pra outros diversos momentos traumáticos, em que ela é completamente objetificada pela câmera. Ela utiliza drogas, ela vai dançar num palco e essa câmera passeia pelo corpo dela como o assassino, né? E eu não acho que isso passeia pelo corpo dela como assassino como uma questão metafórica pro público refletir sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que ele realmente queria sexualizar a personagem, porque afinal ele tinha uma atriz como a Vanessa Hudgens, era um filme que tratava de questões de sexo e de poder, e ele tinha o poder de fazer cenas sensuais com a personagem. E pra mim, soa até contraditório se você pega a cena final do filme, que é uma homenagem às pessoas que foram mortas pelo cara. É uma contradição, é literalmente uma violência que tá sendo feita ali, que é contraditória à própria lógica do filme, sabe? Isso é muito comum em filmes que tratam de violência contra a mulher, com equipes criativas masculinas. E esse filme é roteirizado e dirigido pelo mesmo cara, né?
Então, isso é muito comum em filmes do tipo, e nesse filme me deixou muito cabreiro, assim. Como eu falei, essa é a segunda vez que eu vejo, e é a segunda vez que eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu olho pra aquilo e pergunto, pra quê? Eu acho, PJ, que é como tu falou antes, que ele faz tudo, ele pega outros filmes do tipo e filma cada cena como outros filmes fizeram. É uma cena de uma moça dançando num bar de striptease, ele vai filmar do mesmo jeito padrão que todo mundo filma uma cena da moça dançando no striptease. Se fosse aquela mesma filmagem, só que sendo usada de um jeito que o assassino estivesse olhando ela, dá pra entender porque você vê que é o olhar do assassino, né? Só que no caso não era, era o olhar do diretor, não sabendo o que fazer além de filmar aquilo de um jeito sexy. O clichê. Eu acho que é porque esse filme, ele tem... Ele abre espaço para várias discussões, né? A gente pode falar sobre... A gente tá falando sobre várias coisas agora, né? Mas ele não se propõe a ser um filme feminista, sabe? Ele não se propõe a ser um filme... Eu nem gosto mais de usar essa palavra, mas ser um filme desconstruído, e um filme atual, assim, no sentido de que chega nesse nível de discussão que a gente tá tendo hoje em dia. E é um filme que é de 2013, né? Não é antigo. Mas ele não se propõe a isso, ele não se propõe a, de fato, problematizar essa violência. Então, ele acaba escorregando nesse momento. E no momento antes, a Vanessa Hudgens tem uma cena com uma outra moça que também trabalha nessa boate. E é uma cena super sensual. Elas estão usando droga. E é uma cena super sensual. Eu achava que elas iam se beijar, eu achava que elas iam ficar e tal. Então ali eu já fiquei assim, cara, tá aí, né? Não deixa de ser um filme pra homem. É um filme sobre violência e tal, contra a mulher. É muito claro que o assassino lá tem um padrão em relação a mulheres jovens, bonitas, sensuais, e que algumas delas são prostitutas. Existe a misoginia ali, mas ele não se propõe a falar sobre misoginia. Perfeito. Vamos dar notas, então? Alguém tem mais algo a falar? Tem algumas coisas soltas que não chegou no fluxo, mas que eu queria falar. Pode falar. Eu acho muito interessante a lógica de você estar... Assim, cenas favoritas do filme. Pra mim, a cena favorita do filme é o interrogatório. Eu acho que o interrogatório, ele nem cheguei a falar isso, né? Mas pra mim, eu gosto muito do personagem da Hudgens. Eu compro muito o personagem do Nicholas. A gente falou bastante dele aqui. Ele tá bem porque é um personagem que exige dele o que ele entrega, que é pragmatismo. Mas, assim, pra mim, o ponto alto que mais se destaca, a meu ver, é o John Cusack, assim. Você consegue ver o cara perdendo as estribeiras no decorrer do filme ao ponto de explodir no final. E eu vou muito no embalo, assim. Eu fico vendo, eu digo, caralho, esse personagem vai se tornando cada vez mais odioso, irônico, né? Quando você... Ele em nenhum momento esconde que ele é o assassino, o filme o tempo inteiro demonstra isso, mostra até o modus operandi dele, né? De como ele assassina as mulheres. E pra mim a cena mais aterrorizante é o momento que a forma como ele faz. E o jeito que ele faz, você percebe como ele tá calmo, sabe? É tão padrão pra ele que ele tá calmo. E no momento que ele é confrontado, que ele perde as estribeiras, né? No momento que meio que alguém mede força com ele de verdade, né? Porque ele sempre fez e nunca teve nenhum problema, né? Foi um problema pequeno em relação ao mal que ele trazia pra sociedade, né? Mas ele sempre realizava essas atitudes e tudo mais. E eu acho que ele é o personagem que, particularmente, o ator que eu mais gostei no filme, assim. E eu adoro a lógica americana de você estar num interrogatório com o cara e dizendo, cara, a gente precisa muito de uma arma calibre 223, né? Ponto 223. E aí o cara tá na casa do cara e dizendo, não, a gente achou 23 armas na casa dele, mas nenhuma delas é ponto 223. E a gente não pode incriminar ele porque tem 23 armas aqui que não são do calibre que a gente tá procurando. Bicho, que sociedade doente, velho. Que mundo louco, cara, em que a gente tá. Pelo amor de Deus, assim, você não prende um cara que tem 30 armas porque você não acha a única que ele usou das cápsulas que foram encontradas no negócio. O cara tem arma pra dominar uma republiqueta, velho. Não, demais. E eles têm que prender ele por fraude, né? Isso. Por sonegação de imposto. Pelo amor de Deus. E assim, pra finalizar a coisa do filme, o filme se encerra por causa de um Deus Ex Machina, né? Vocês perceberam? Qual? Pra quem ocasionalmente não sabe o que é Deus Ex Machina, é quando você tem uma resolução no filme pra desatar os nós, que até então não foi apresentado no decorrer do filme. E o filme se desenrola por causa de um mapa, que em nenhum momento do filme apareceu.
Verdade. Né? O mapa, ele chega no final do filme com marcas, e aí isso é utilizado no interrogatório com o personagem dele desanda, e a partir daí descobre-se que ele entrega, né, na verdade, que ele é o assassino, mas esse mapa em nenhum momento do filme aparece, assim, é um Deus Ex Machina, vem completamente do nada, e eu acho que o filme ele peca por não ter tido uma microcena, rapidinha, pequenininha, dele olhando pra um mapa e marcando alguma coisa. Se ele tivesse, Não tem, não? sei lá, feito isso... Ah, tu viu 2 vezes? Não tem, cara. Eu fiquei Não pensando, tem. será que não tem? Eu deixei passar, sabe? Pois é, né? Você fica com isso na cabeça, mas em nenhum momento do filme aparece o mapa. E aí é falha de principiante, talvez, sabe? Do cara que é roteirista e diretor e não se atentou pra isso. Parece isso muito um erro, tipo, na montagem o cara fala, putz, véi, sabe? Puta merda. Cadê o John Cusack? Liga pra ele. Agora eu vou ter que trazer o John Cusack lá da puta que pariu. Já tá fazendo outro filme de outro psicopata, né? E aí não deu pra fazer. E aí é um erro. Desculpa, mas é um erro de edição, não adianta. Eu não vejo motivos de um Deus Ex Machina acontecer metaforicamente dentro do filme. Realmente é um erro que não deu pra deixar passar desapercebido. Não, eu só queria dizer também que ele é o melhor ator desse filme, né? E eu acho que o que eu acho mais interessante sobre a atuação dele é realmente essas nuances do personagem dele, assim, aparece as nuances, ele socialmente, ele como assassino, ele como o pai de família, aparece, o que fica muito claro que ele é um marido talvez violento, porque a esposa aparenta ter medo dele, e eu achei muito interessante isso, assim, ele ter nuances, sabe, porque normalmente esses filmes com psicopata e tal, que é uma coisa que eu não costumo assistir com tanta frequência, então, porque eu realmente evito de assistir porque eu me sinto muito mal e eu fico muito pilhada, eu acho que qualquer dia desse eu vou sair na rua e vai ter um psicopata, porque não é possível, mas a gente não precisa ficar desse jeito, mas quando eu assisto eu fico muito pilhada, assim. Nesses filmes de psicopata e tal, você vê só um cara que, só um cara que mata. Sim. E mata esporadicamente, ele vive num bunker, sabe? Não, ele tem vários momentos, é um personagem de vários momentos. Eu acho que é de longe o personagem mais bem construído do filme. Sim. Pois vamos puxar as notas. Nós vamos dar aqui, pra quem não conhece, vamos dar nota para o filme e nota para o Nicolas Cage ou para o filme enquanto Nicolas Cage, isso vai de cada um. Eu vou dar logo minha nota. Minha nota pro filme é 6. Porque eu achei ele padrãozinho demais. Ele não é... Tipo, ele é um desses filmes de crime que você vê no Supercine, como a Alice falou. E aí, depois de amanhã você não lembra mais da história do filme, passou e vai ver um melhor daqui 2 semanas. E pro Nicolas Cage eu dou 7,5, porque eu achei que ele tava bem, só que o personagem não deu mais pra ele trabalhar, né? É um personagem muito desinteressante. Então, isso jogou pra baixo a nota do Nicolas Cage. Roberto Rudinei, nota, por favor. Minha nota pro filme é 6,5. Como eu falei, a montagem do filme atrapalha na contação de história e acaba indo muito de contra com a história que de fato é boa, que de fato te faz refletir, te faz pensar em várias coisas, mas mesmo assim eu gostei de ver o filme, foi uma boa experiência, muito por causa dos atores, porque eu acho que todo mundo tá bem. Óbvio que o John Cusack é o destaque, mas eu gostei muito do Nicolas Cage. Eu acho que ele entrega o que o personagem precisa. O personagem não é lá, de fato, muito profundo, mas eu gostei do Nicolas Cage. A Vanessa Hudgens foi uma surpresa pra mim, que eu só lembrava dela de High School Musical, e High School Musical não é lá, né? Assim... Que isso? Respeite! Você lava e Olha, Roberto Rudinei. Eu só vou dizer uma coisa. A melhor coisa que veio de High School Musical foi aquele clipe do Libero sim. Aquilo sim é arte. Aquilo sim... Uma obra-prima gera outras obras-primas, Roberto. É verdade. Aí o meu argumento foi usado contra mim. Olha só que loucura. Mas é isso, cara. É um filme bacana. Pena que a cinematografia não acompanha a história, que poderia levar muito o que esse filme tem a dizer. Então é isso. Pro Nicolas Cage, nota 8. Eu vou ser generoso com ele. Valeu, Nicolas Cage. Show. Show. Nicolas Cage recebeu sua nota muito humildemente. A gente tá aqui ajoelhado.
com a sua generosidade. PJ, qual a sua nota? Vamos lá. Resumindo tudo que eu falei, achei o primeiro ato muito bom, mostrando os personagens. O segundo ato eu acho chato, forçado, tem ação ali onde não devia ter. E volto pro terceiro ato, que é o o interrogatório, que pra mim é a melhor coisa do filme. Então, faço Ctrl+C, Ctrl+V da nota do Rude, com o ministro Rude aqui. 6,5 pro filme. E o Nicolas foi dado um papel. Ele fez o que podia ser feito com papel. Então, também Ctrl+C, Ctrl+V na nota do Rude. Nota 8, 6,5 pro filme. Nicolas, nota 8. Alinhado demais, PJ, gente, ó. Muito bem. Eu estou desalinhado. Eita, Meu pá. Deus! Serei eu a atacar esse filme? Alice Falcão, por favor, traga a verdade. Desalinhada. Eu trago a verdade. E eu acho o seguinte: antes desse podcast ser gravado, eu queria só colocar uma intensidade nessa voz. Gravado? Negrito. Botou negrito na palavra. Gravado. Alice falou em caps lock. Falei caps lock. Eu soube que aqui o convidado Isso. é que tem a vez. É o que manda os outros calar a boca. É o que manda que esculhamba os outros. E a minha nota, ela deve ser definitiva. Ok. A única possível. Então, Nicolas Cage, você me aguarde. O filme, pra mim, foi um 7. Porque eu assisti de madrugada e eu me mantive acordada. Caraca, realmente. É foda. Cara, que argumento incrível. Eu vou usar, ó. Se eu continuar acordada, é porque tá bom. Tá bom demais. Me entreteu. Apesar de me entristecer, ao mesmo tempo me entreteu. E a nota do Nicolas Cage foi um... Oh, meu Deus! Eu já falei, eu não preciso repetir o que eu achei do Nicolas Cage, eu não quero humilhá-lo. Quero que ele vá feliz pra casa hoje. Eu quero que ele vá feliz pra casa hoje. Talvez, inclusive, a gente faça uma média, faça uma média entre as nossas notas. Sim, pra com ele, certeza. né? Ele não reprovar e tal. A gente tá no final do ano. Espírito natalino. Nada a ver. A gente tá no final do ano, nada a ver o argumento. Mas é isso. Eu acho que é um filme que dá pra assistir, dá pra... Quem gosta de filme de negócio de sangue e morte... Indicar pra Lívia vai Lopes. gostar. A opinião da Alice se resume. A minha opinião, ela é especializada. Foi porque eu estudei mesmo. Pablo Vilaça, obrigada por tudo. Ele deve estar muito orgulhoso de mim. Ela é Pablo Vilacer. Vilacer. Alice Vilacer. Nós já temos, inclusive, com essa média da Alice, com as notas da Alice, a média. A média do filme ficou 6,5 e a média Ok. do Nicolas Cage ficou 7,1. Ok, Porra. O ok. Nicolas Cage passou de ano, Passou de ano. vai pra casa ligeiramente cabisbaixo, mas só um pouquinho. E agora, vamos para o quadro peculiar desse podcast. O motivo pelo qual você ouve esse podcast, eu sei, porque ninguém tá afim de ouvir sobre filme do Nicolas Cage. O que o ouvinte do Nicolas realmente está afim de ouvir sobre é coisas que tem o Nicolas Cage no meio, mas não necessariamente são filmes do Nicolas Cage. Como, por exemplo, essa coisa que o Rudy trouxe pra nós hoje. Deixar um abraço aqui pros saudosistas do Só Porque Tem Queijo no Nome. Horrível, quadro, odeio, não vai voltar. Um abraço, Muito saudosistas. saudosistas, viu, gente? Existe um grupo dos Nicolovers que é Nicolovers, aí entre parênteses, porque tem queijo no nome. Fecha parênteses. Não, aí abre outro parênteses. Revolucionário. Exatamente. Revolução, Exatamente. Dudão. Olha, vamos chegar ao seguinte. Nicolas Cage já quase foi Superman. A gente falou isso no nosso episódio
2. Foi 2? Foi, né? Eu acho que a gente fala isso desde o primeiro episódio, a gente fala sobre isso. É verdade, mas a gente tem um episódio só pro documentário sobre o filme que não aconteceu. Dando alguns Googles aqui, eu descobri que outros filmes de Superman não aconteceram. Eu achei uma matéria da Rolling Stones falando de filmes de Superman que não aconteceram. Teve um filme do Superman, onde o Lex Luthor é um cara da CIA e no final o Superman morria. Não aconteceu. Teve o Superman o Retorno 2, Superman o Retorno, que também não aconteceu. E teve o filme do Nicolas Cage. Nessa matéria você vai ter lá 5 filmes do Superman que não rolaram pra você ficar triste ou feliz deles não terem acontecido. E é essa a minha indicação. Aí a tua desculpa pra trazer isso é porque fala do filme que a gente já falou. Exatamente. E tem Nicolas Cage no meio. Muito bem. Forçou, mas... Forçou um pouquinho, mas é isso vezes. aí, Storytelling, bicho. A Alice fez o curso do Pablo Vilaça, fez o Ivan Mizanzuki. Pronto. Estamos chegando ao final de mais um Nicolas, esse podcast prazerosíssimo, divertidíssimo, que a gente vê filmes, só filme divertido, só filme pra cima. Não, e assim, a convidada trouxe toda a diversão, Isso. né? Vocês podem perceber. Demoraram pra chamar porque gostaram, né? Aí chamamos pra esse filme desgraçado. Fica aqui a promessa de chamar a Alice no filme Mais do Bem, né? Sim. Um de terror bem pesado, assim. Não. Vocês já fizeram o Motoqueiro Fantasma, né? Já fizeram. Foda, era pra vocês terem guardado pra mim, porque é meu filme favorito do Nicolas Cage. No Nicolas 2 a gente chama. Mas gente, chegamos aqui nesse pedaço que é pra falar sobre nós mesmos, porque nós somos egocêntricos. Eu vou falar aqui, por exemplo, do Jumbo Paulo no Twitter e no Jumbo Paulo no Instagram, onde você pode me seguir pra ver minhas visões sobre o mundo, que não são muitas, não são variadas e geralmente são as piadas que eu retweeto das outras pessoas. E também alguns desenhos que eu posto. Você também pode seguir o @podcastnicolas no Twitter e no Instagram, que como o PJ sempre fala que eu sempre falo, mas na verdade eu falei uma vez na minha vida, essas duas redes existem e só uma é usada frequentemente. Você segue as duas e descobre qual. PJ. No meu coração você fala o tempo inteiro, JP, isso aí. Reverbera. Pra me seguir no Twitter, @PedroPJBrandão. Também segue a @do meu podcast sobre quadrinhos HQ Sem Roteiro, tanto no Instagram quanto no Twitter. Quando esse podcast estiver indo ao ar, vai ter saído meu programa novo, meu novo podcast lá na Rede Iradex de Produções Associadas, o Sobre Fotografia Podcast, que é um podcast sobre fotografia. O quê? Macho, pelo amor de Deus, que inovação, né? Então tem no Twitter e no Instagram, @sobrefotopod, sobre foto pod, P-O-D, né? Fotografia com raça negra. Bom, são entrevistas, né, com pessoas que pesquisam e fazem fotografia, né, fotógrafos e pesquisadores da imagem, sobre fotos que marcaram a vida deles, a vida delas. É um podcast bem interessante, mensal. Então segue as redes sociais para conferir o podcast que vai rolar por aí. E, novamente, não esqueça de nos apoiar. Tá sobrando dinheiro no final do mês? Eu sei que tá difícil, sei que não tá fácil pra todo mundo, mas se sobrar um dinheirinho, entre R$5 e R$1 bilhão, você pode ir lá no apoia.se/podcastnicolas, apoia.se/podcastnicolas, e nos apoiar com o valor que você puder, beleza? É isso. Se a HyperX não me der o microfone, você pode ser a HyperX. E me dá o microfone. Seja você sua própria. Exatamente. Não, seja você a nossa HyperX. Rudinei, se divulgue pra HyperX. Você me acha no Twitter, @Rudilonia. E é isso aí. Qualquer coisa eu tô por lá. Se quiser um podcast editado, me fala no meu ouvido. Vem de DM. Vem comigo. E agora a nossa convidada Alice Falcão. Alice, mais uma vez, desculpe por chamar por esse desgraça de filme que você assistiu. Por ter te tirado o sono por um filme que não vale a pena. Alice, se divulgue, por favor. Divulgue você e seus projetos. Meus projetos são grandes. Vem aí que talvez não venha aí. Não, vai vir. Minha vida é um grande vir aí, né, gente?
Mas me sigam no Twitter. Eu tenho poucos seguidores no Twitter e quase não fui chamada nesse podcast. É uma piada interna, gente. Desculpa. Mas meu Twitter é @AliceFalcao. Lá eu tô fazendo nesse momento campanha por bolos. Que não faz sentido nenhum. Porque ninguém de São Paulo me segue. Eu acho que umas 2 pessoas de São Paulo me seguem e já vão votar nele. Mas tô fazendo mesmo assim, não tô sendo paga por isso. E o meu Instagram, que é AliceFal. Que lá é só imagens minhas. Que bom. Que ótimo. Acho bom, assim. Importante. Não, nada. É muito imagens minhas, o que eu tô escutando no Spotify. Coisas muito interessantes. Vale só pontuar que as 2 pessoas de São Paulo que seguem a Alice e já voltam no Boulos são exatamente João Dória e Bruno Cunha. Exatamente. Eu queria dizer que o Falcao da Alice é com U. Tipo... Falcao. Por favor, gente, me sigam, porque se eu não ganhar seguidor, eu não vou mais participar de nenhum podcast, talvez. Seja exatamente por isso que vocês não vão me seguir. Então, talvez eu desculpem. Mas... Siga a Alice, ela vai fazer uns podcasts novos aí. Por favor. Eu achei incrível a frase: a vida é um eterno, vem aí. Mas não é Alice Falcao, é Alice Foucault, bicho. Ela é pensador. Ai, meu Deus. O pós vem aí. Alice, tu não quer falar do orgulho mesmo assim, não? Ai, gente, sim, eu tenho um projeto, né, de podcast, um projeto de podcast. Parece que é um mini podcast. Eu tenho um podcast que o nome é Orgulho Contra-Ataca, que eu faço junto com o Fernandinho Cioli e o meu grande amigo, e a gente fala sobre coisa de nerd, filmes, séries, quadrinhos e parará bururu. A gente também fala sobre música, eventualmente, e vinculado a questões sociais, né, a feminismo, negritude e tudo mais. E eu tô com outro projeto com o Fernandinho pra falar sobre música pop exclusivamente. Então vem aí, gente, vem aí. O Orgulho tá parado, mas vai voltar. E esse podcast ainda não saiu, mas vai vir aí. Já tem nome, Alice? Um word exclusive aqui? Pode dizer? Sneak peek? Já. O nome é... Ai, meu Deus, eu vou revelar. Ai, meu Deus. Caraca, será que minha assessoria... Quer correr censura aqui? Não. Alejandro Dança Voo. Excelente. Porra, excelente nome, velho. Caralho, aí sim. Só seria melhor se fosse Alejandro Dança Voguecast. Voguecast. Que ódio. Nossa. Que ódio. Gente, atenção. Seguinte, nesse momento do episódio, ocorreria o sorteio. Só que é o seguinte, ó. Caralho, saiu um filme novo do Nicolas Cage. Ele está entre nós. Chama Jiu-Jitsu. Aí sim. É um filme em que o Nicolas Cage e outros caras aí, menos importantes, lutam artes marciais contra alienígenas. Ei, não, caralho. Porque eu queria muito assistir esse filme. E agora eu não vou assistir esse filme. Eu não vou assistir esse filme nunca mais. Eu vou escutar esse podcast sem assistir. E é esse filme que a gente vai ver sem a Alice, infelizmente. Ou se rolar uma campanha forte, a gente chama a Alice de novo. Quem sabe? Se a Alice ganhar mais 600 seguidores aí... Se eu ganhar mais 600 seguidores, vai dar certo. É isso, gente. Até daqui 14 dias. Com mais um Nicolas muito doido aí. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos. E dando 5 estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do bip. Tchau! Caralho, que ódio. Pra que eu participei desse podcast? Ai.